tirar visto americano. Guia definitivo. Caralho, definitivo. Eu quero tirar o visto. Eu quero ir lá no. Eu quero ir lá com o Pablo. Com o meu braço radial. Eu vou ver esse daqui, ó. Que isso aqui, pô, foi. Tudo aquilo que ele te perguntar, você precisa responder de acordo com o que estava na aplicação. A migração vai olhar aquilo e vai falar assim: olha, hoje não, né? Esse não é o visto adequado para isso. Ou se da primeira vez você acha que foi negado porque o seu vínculo com o Brasil estava fraco. Carla Marinho aqui, no vídeo de hoje eu vou compartilhar dicas valiosíssimas para você ter o seu visto aprovado de primeira. Ok. Me explique, Carla, como é que é o Paranauê aí. Fique muito atento a esse vídeo até o final dele, porque cada dica vai ser essencial para você maximizar suas chances de aprovação. Eu vou falar aqui também de erros clássicos que boa parte das pessoas cometem na hora de aplicar o visto, de solicitar o visto, e isso faz com que elas tenham o visto negado. E para que você não seja essa pessoa, para que você realmente tenha o seu visto aprovado de primeira, continue assistindo esse vídeo até o final. E se você precisa tirar o seu visto americano, seja de turismo ou de estudante, a Polo Vistos oferece o serviço completo para te ajudar em todas as etapas. Inclusive, depois que você já tiver aqui nos Estados Unidos, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Maneiro. E antes de começar dessas dicas essenciais, eu quero te explicar como que funciona o consulado americano. Porque o consulado americano que tem no Brasil, ele não tem em todas as cidades do Brasil, somente algumas, que vai ser em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e Brasília. Então, se você não mora nessas cidades, você tem que se deslocar até elas para poder passar pela sua entrevista de visto. E como que funciona lá na hora? Eles não deixam você entrar com o seu celular, nenhum dispositivo eletrônico, na verdade, né? Então, às vezes nem vale você levar lá no dia, na hora, ou se você precisa levar o seu celular para chamar Uber, né, alguma coisa assim, muitas vezes fica gente lá na porta alugando o espaço para você deixar esse celular, porque você não pode entrar com esse dispositivo eletrônico, né, não pode filmar lá dentro. E aí, a partir do momento que você chega lá dentro, primeiro você pega uma fila, então você escaneia, né, escaneia seu corpo, vê se tá tudo certo, aí você pega a primeira fila, pega a segunda fila, você vai passando de fila em fila, até o momento que você vai parar na fila do guichê, que é onde é feito realmente a entrevista do visto americano ali. A entrevista ela é feita em pé, então fica você e a pessoa no guichê do outro lado, né? A pessoa do consulado ali que vai estar te entrevistando. E a entrevista ela é muito rápida. Às vezes demora 2, 3 minutos, ela é bem direta ao ponto. E quando a pessoa vai te entrevistar, né? O entrevistador ali, o oficial de imigração que vai te entrevistar, ele já abre todo o seu perfil. Então, tudo aquilo que você preencheu no seu formulário, né? Na sua DS 160, ele já tá ali aberto no computador. DS 160, o que é isso? DS 160. Ah, tá. É um negócio pra você preencher o bagulho do visto. Eu achei que ela ia explicar como é que faz, como ser aprovado. Não, primeiro eu quero... Ah, vamos ver esse aqui primeiro, vai. Dele, e ele já tá com todas as suas informações. E o que ele vai avaliar ali na hora? Ele vai avaliar a primeira coisa se a sua fala, o que ele te pergunta, vai estar sendo congruente com aquilo que ele tá lendo. Porque é ali que ele tem suas formações. Então, se você fala uma coisa que não tava na aplicação, se você fala uma coisa diferente do que tava na aplicação, fique congruente, isso com certeza vai fazer ele te questionar mais, ou muitas vezes negar o seu visto se não tiver de acordo com o que tá na aplicação. Então, é importante que você mantenha, do início ao fim da sua entrevista, a congruência. Tudo aquilo que ele te perguntar, você precisa responder de acordo com o que estava na aplicação. Se uma informação ou outra mudou ao longo desse tempo, por exemplo, você trocou de emprego ou o seu salário ele aumentou, você pode justificar que essa informação está diferente porque é uma informação recente. Mas você não pode alterar tudo completamente, não falar coisas que seriam totalmente diferentes da aplicação. Se um detalhe ou outro for diferente, justifica ele na hora para ele o porquê que aquilo está sendo diferente, né? O porquê que alterou. Até porque se você pega as entrevistas hoje em dia, principalmente para visto de turista, por exemplo, tá demorando um pouquinho mais. Então, pode ser que até chegar o dia da sua entrevista, alguma coisa tenha mudado. Aí você pode justificar isso lá na hora, porém, tomando sempre cuidado para realmente não responder coisas totalmente aleatórias do que estava na aplicação. Outro ponto importante também, vá bem arrumado no dia da sua entrevista. Acredite se quiser, mas a sua aparência conta muito. Existe até um estudo científico que mostra que os primeiros 7 segundos, quando a pessoa tem o primeiro contato com você, o que ela vai estar te julgando ali, antes mesmo de você falar qualquer coisa, é a sua aparência. Então, desses primeiros 7 segundos, gera um impacto muito positivo ou muito negativo sobre você. E quando eu falo vá arrumado, não é você ir igual uma celebridade, ou você ir colocar um terno, né, uma roupa totalmente social, não é bem isso, mas vá na sua melhor versão. E lembre-se também que ali é um lugar sério, então a forma que você vai se vestir, ela precisa estar alinhada com o ambiente. Eu já vi muitas vezes mulheres serem negadas no dia lá da minha entrevista, que tava fazendo a entrevista bem na minha frente, porque ela tava com um salto alto gigante, tava com um vestido mais curto e tudo mais, e não tava congruente com o ambiente.
ambiente. Não quer dizer que ela não pode se vestir assim, mas para aquele ambiente, pra aquele com ambiente certeza, não isso cabia. pode ter prejudicado de alguma forma a análise do consulado. Em contrapartida, eu vi pessoas indo ali com uma calça jeans, uma blusa lisa, básica, uma blusa polo ali, basiquinha, e teve o visto aprovado. Quer dizer que é só isso que a imigração vai avaliar? Não. Mas a forma como você se apresenta naquele ambiente vai ditar muito também Primeiro que nem devia ter visto, né? Mas tudo bem. Você. Então, sempre vá na sua Fica a melhor dica versão aí. e lembre-se que é um ambiente sério. Então, se porte também de acordo com o ambiente. Outra dica é, seja direto nas suas respostas e objetivo. Isso não quer dizer que você tem que ser exatamente um robô. Por exemplo, a imigração te pergunta, quantos dias você vai passar? 6. Quanto tempo você vai ficar? Sabe, você responde tudo ali na ponta da língua, né? Quantos dias você vai passar? 6. Já foi para os Estados Unidos antes? Não. Já teve visto negado antes? Não. Não tem que ser exatamente assim, igual um robô, mas seja o mais objetivo possível nas suas respostas. Por quê? A imigração, ela não tem só você para atender. Imagine que ela tem você, mais 1000 pessoas para conversar naquele dia. Então, ao longo de um dia, a imigração, ela faz várias entrevistas, né? Não sei se é exatamente 1000, mas ela faz várias. Então, ela precisa agilizar o tempo dela ali. Por isso que eu falei que às vezes demora 2, 3 minutos, você fica mais tempo em filas do que exatamente na hora da entrevista, né? Então, eles sempre vão fazer perguntas mais diretas ao ponto possível. Onde você vai ficar nos Estados Unidos? Pra onde você vai? Quanto você ganha? O que você faz, né? O que você trabalha? Quem tá patrocinando a sua viagem? Quem tá pagando pela viagem? Você já teve o seu visto negado? Se sim, qual o motivo? Se não, né? Você, primeira vez que você tá manito, aplicando? não. Então, essas são perguntas clássicas que a imigração pode fazer I na sua hora. Tem alguém patrocinando o seu never visto, né? Todas essas perguntas podem cair no dia da sua entrevista. Na hora que a imigração te pergunta isso, você pode dar uma resposta objetiva, porém você também pode argumentar a seu favor. Então, se a imigração pergunta, por exemplo, com que você trabalha, você não vai responder só vendedor. Você pode falar, olha, eu tenho uma empresa física, eu tenho 3 funcionários nessa empresa, eu já tenho essa empresa aberta há 5 anos, né? Então, é uma empresa certinha, eu pago os meus impostos, tá tudo certo. Você pode ir um pouco além, mas não render demais. Por exemplo, mas eu quero muito tirar o meu visto, porque meu sonho é meu sonho de princesa morar nos Estados Unidos. Pra lá, e sei lá o quê. Não é ir pra esse lado, entende? É ser mais objetivo, mas ter respostas que contam a seu favor. Justificar aquilo que tá sendo perguntado, né? E sempre o mais direto possível naquilo que tá sendo perguntado. Uma outra dica importante é não mentir pra imigração. Isso é um erro clássico que faz muitas pessoas terem o visto negado por mentir na aplicação ou mentir pra imigração na hora da entrevista. É foda. Possivelmente, se a imigração te pergunta uma coisa, ela já sabe a Já resposta. sabe a resposta, ela é né? tipo aquela mulher ciumenta que se ela pergunta uma coisa pro marido, meu filho, pode saber que ela já rodou a cidade inteira, ela já tá com aquilo na ponta da língua e ela tá te testando. Então é tipo isso. Aquela pessoa que tá te perguntando já sabe da resposta daquilo que tá sendo perguntado. Então, um erro muito clássico, por exemplo, tá? Se você tem família nos Estados Unidos, seja mãe, pai ou irmão, que tem um vínculo mais próximo com você, tem o mesmo sobrenome e tudo mais, e a imigração te pergunta, você conhece alguém que tá nos Estados Unidos? E você fala, não, possivelmente a imigração vai negar o seu visto naquela hora porque ela sabe que você conhece alguém. Ela sabe por quê? Se aquela pessoa entrou nos Estados Unidos, teve o registro dela ali. Então tem todos os dados no sistema. Tem tudo, né, mano? Aí é mãe ou pai, bate o nome. Quando você coloca na aplicação, você coloca o nome da sua mãe, do seu pai. Então isso poderia bater os dados e a imigração pode te perguntar já sabendo que aquela pessoa tá lá. Então, principalmente para parentesco próximo, assim, né, para familiar próximo, pode ser que a imigração já saiba. Então, se a imigração pergunta, você tem familiar lá? Tenho, né, mas eu estou indo para turistar. Então, você precisa separar as coisas na sua resposta, por mais que você tenha, falar que a sua intenção é outra, né, a sua intenção não tem nada a ver com essa pessoa. Mas é bom sempre você falar a verdade, porque se você mente nesse momento e fala que não tem, a imigração vai saber que você tá mentindo e por você estar mentindo no seu visto, eles podem te negar. Eles têm total direito de fazer isso, né? E não é o que a gente quer. A gente quer maximizar as suas chances de aprovação e fazer com que você seja aprovado de primeira. Certo. Um outro erro muito comum também é a pessoa aplicar para o visto com uma dupla intenção. Então, por exemplo, o visto de turismo, ele é para quê? Para turistar. Então, você precisa ser congruente com esse tipo de visto que você está aplicando. O visto de estudante, ele é para o quê? Para estudar, para fazer o intercâmbio. E muitas pessoas confundem isso, principalmente na hora de tirar o seu visto. E naquele momento que você está tirando o seu visto americano, você precisa ser totalmente congruente com aquele visto, né? Então, por exemplo, eu já vi pessoas
pessoas terem um visto negado por exemplo, aplicar o visto de turista falando que queria vir pra cá e trabalhar. E ficar aqui, morando aqui. Aquele visto não é o adequado pra isso. E se você fala isso lá na hora, na imigração, a imigração, infelizmente, não vai aprovar o seu visto, porque ela não quer que você venha pra ficar com esse tipo de visto. Exato. Você pode sim morar aqui, mas usando o visto adequado certo. pra isso, entende? Então, por exemplo, a pessoa Sem vem jeitinho com um visto de BR. estudante, a pessoa vai estar lá na entrevista aplicando de estudante. Aí ela fala que ela quer vir pra cá pra estudar, e aí que ela quer morar aqui, que ela quer trabalhar na área dela lá, que ela quer aplicar pra tal processo depois. A migração vai olhar aquilo e vai falar assim, olha, hoje não, né? Esse não é o visto adequado para isso. Então é muito importante que você mantenha a congruência de acordo com o seu visto. Se o seu visto é o de turista, você tá vindo para turistar. Então você tá vindo para fazer o quê? Eu tô indo para Nova York, eu quero passar 6 dias, eu quero conhecer esse lugar, eu quero fazer esse passeio e voltar para cá. Eu tenho que voltar em tal data porque a minha faculdade vai começar uma semana depois, ou porque as minhas férias vai acabar. Então você tem que também sempre demonstrar a sua intenção de voltar para o seu país de origem, até porque você está aplicando um visto temporário. Você não está aplicando ainda para um visto para morar. O visto de turista, o visto de estudante, ele serve para você passar um período nos Estados Unidos e voltar. E essa é a ideia que você tem que passar no dia da sua entrevista. Você tem que passar a ideia que a sua intenção é passar um período nos Estados Unidos e depois voltar para o Brasil. Então, tudo que você consegue colocar para representar vínculo com o Brasil, você precisa usar isso a seu favor. Por exemplo, se você estuda no Brasil, se você faz alguma faculdade, fale isso lá no dia, né? Eu quero fazer essa viagem, mas eu tenho que voltar até tal data porque a minha faculdade vai começar, ou porque eu só tenho 2 semanas de férias e no meu período de férias eu queria conhecer um país de primeiro mundo, eu fazer esse passeio, mas eu tenho que voltar até tal data porque minha faculdade começa, ou então porque depois eu volto a trabalhar. Então você precisa dar essa ideia. Se você vai tirar o seu visto de estudante, você pode falar, olha, eu quero fazer esse intercâmbio de 2 meses, porque durante esses 2 meses que eu vou estar nos Estados Unidos, eu quero dar uma, alavancada no meu inglês, melhorar um pouco mais meu inglês, porque eu quero tentar uma promoção na minha empresa. Eu quero conseguir poder ganhar mais dentro da minha empresa, conseguir um cargo melhor, já que eu vou ter o inglês a meu favor. Então você pode montar o seu perfil de acordo com o seu visto. É isso que a imigração quer saber de você. Ela não quer saber que você vai pra ficar com esse visto, ela quer saber que você vai e que você volta. Até porque esse é um visto de não imigrante. Ou seja, você tá dizendo pra imigração que a sua intenção é essa, é ir e voltar. Quanto mais vínculo você conseguir trazer de volta, né, você conseguir se vincular ali ao Brasil, ao seu país de origem, vai ser melhor pra você no dia da entrevista. Legal, essa boa dica. Também é quando a pessoa já teve o visto negado, por exemplo, ela tem esse histórico e ela só tenta de novo, sem nem buscar entender o porquê que ela teve o visto negado a primeira vez. Se você já tem um histórico de visto negado, você precisa entender o porquê que a imigração te negou. Você não vai saber o motivo exato, mas você vai conseguir entender. Lá na hora da entrevista, você vai conseguir saber se a imigração frisou demais numa pergunta, uma pergunta bem específica que ela ficou meio assim, ou ela frisou, né? Ou você vai entender se era o seu perfil que não estava de acordo com o tipo de visto, ou se o vínculo estava fraco, ou se você mentiu na aplicação, igual eu disse na dica anterior. Então, essa pessoa, ela precisa estudar o perfil dela antes de fazer uma nova tentativa. Porque se ela faz uma nova tentativa sem entender o porquê que ela foi negada da primeira vez, ela pode ser negada de novo. Ela pode ser negada simplesmente pelo mesmo motivo, já que ela não alterou, né, esse perfil dela ali, ela não alterou algumas informações, ela não melhorou o perfil. E Carla, se você me pergunta, é possível ter o visto aprovado depois de uma negativa? É totalmente possível. Eu já conheci várias pessoas que muitas vezes tiveram visto aprovado na segunda tentativa. Eu peguei avião uma vez com um casal, né, uma senhora ali de uns 50 e poucos anos, 60 anos, que era um casal, e eles conseguiram o visto na terceira tentativa. E eles conseguiram ter aprovado. Então, sim, existe a luz no fim do túnel, é totalmente possível para quem já teve histórico de visto negado ser aprovado numa outra tentativa. Mas, para isso, você precisa entender o primeiro motivo que te fez ser negado e você melhorar esse motivo na tentativa seguinte, né? Então, se da primeira vez você acha que o seu visto foi negado porque você mentiu para a imigração, por exemplo, você tinha família nos Estados Unidos e você falou que não tinha, você mentiu, por que não agora você fale sim que você tinha família, né? Por que você não altera isso? Ou se da primeira vez você acha que foi negado porque o seu vínculo com o Brasil estava fraco, você não estava sem emprego, sem trabalho, sem estudar, sem fazer nada, e agora você tá trabalhando, agora você tá fazendo um curso, tá estudando, ou seja, você melhorou os seus vínculos. Agora sim, talvez seja o momento para tentar de novo, entende? Então, para você associar uma nova tentativa, você tem que ter melhorado alguma coisa no seu perfil. Não adianta só você fazer exatamente a mesma coisa sem isso ter alterado, tá? Isso é uma dica que vai mudar todo o seu jogo também.
E uma outra coisa que você tem que estar atento também, no caso do visto de turista, por exemplo, até o de estudante também, se o orçamento que você tem para essa viagem ou para o seu intercâmbio, ele está de acordo com aquilo que você está solicitando. Então, por exemplo, se hoje você ganha R$ 2.000 no Brasil, e aí você fala que pretende fazer uma viagem para os Estados Unidos, você pega 2.000 e divide pelo valor do dólar, dá o quê? Perto aí de 400 e poucos dólares por mês, digamos assim, né? Então você tem que arcar com a passagem de avião, você tem que arcar com o hotel, com a alimentação. E aí se você ganha esse valor, R$ 2.000, e você coloca lá que pretende passar 15 dias de férias nos Estados Unidos, né? Pretende fazer uma viagem de 15 dias ou 3 semanas, como eu já vi gente fazendo. Isso pode ser totalmente incongruente. O oficial de imigração vai avaliar aquele valor que você ganha, né, o seu salário ali, com o valor de uma viagem, ele vai ver que o valor não bate. Ele vai ver que o valor não vai ser suficiente. Então você precisa sempre estar atento em relação a isso também. O valor que você tem disponível para essa viagem tá batendo? Tá fazendo sentido? Então realmente programe uma viagem, programe quanto sairia esse custo. Então se você ganha menos, por que você não coloca uma viagem mais curta? Ao invés de 15 dias, coloca uma viagem de 6 dias, por exemplo. É uma boa estratégia. Para ficar mais a ver o valor, para ficar mais próximo da realidade, que você realmente pesquisou o custo dessa viagem, que você realmente tem interesse de viajar e você sabe exatamente quanto vai sair isso. Ou no caso do intercâmbio do visto de estudante, você sabe exatamente quanto vai sair o seu intercâmbio. Então isso tem que estar associado também, porque a imigração vai estar avaliando se isso faz sentido. E se você precisa de uma assessoria completa para poder tirar o seu visto, tanto de turista quanto de estudante, a Polo Vistos vai estar na descrição desse vídeo para você entrar em contato. Eu torço muito para que você consiga ter o seu visto aprovado de primeira. Obrigado, moço. Seja uma notícia muito boa para você comemorar. Coloque Obrigado, que a hashtag moço. vai dar certo, porque eu sei que vários outros inscritos que fizeram isso, eu vi dizer que surge a lenda que realmente tem o visto aprovado, tá? Então comenta aqui, visto aprovado de primeira na hashtag vai dar certo, que eu tenho certeza que eu vou torcer muito desse lado aqui para que isso aconteça com você. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, e vai lá no meu Instagram também, que é @carla.marim com 2 Os no final. Beijo pra você, seja aprovado de primeira e até o próximo vídeo. Tchau! Então aqui tem vimos todas as dicas que a dona Carla Marinho nos deu para conseguir o visto nos EUA. Se curtiu, se inscreva no canal e deixe um like com comentário. Até mais!